fugido, mas continua com as ovelhas. O texto vai dizer agora que houve uma guerra entre o povo de Deus e entre os filisteus. O texto diz que aquela guerra vai perdurando durante 40 dias e 40 noites. O texto vai dizer que nesse interim saía do primeiro até o 40º dia um homem por nome de Golias, da onde? De Gate. O texto vai dizer que ele se apresentava, abria a sua boca e gritava: porventura não há um homem que possa lutar comigo, e se nós perdemos, iremos servi-lo, se ele perder, nós iremos subjugá-lo. E o texto vai dizer que as suas palavras causavam impacto psicológico no povo de Deus, onde os mesmos olhavam para Golias e definiam: com ele não podemos guerrear, aleluia, com eles não poderemos lutar, porque ele é gigante, ele é guerreiro desde sua mocidade. Mas nesse interim, Jessé, no capítulo 16, ele pega Davi, o seu filho mais novo, e diz para ele: pega esses queijos, pega esses pães torrados e leva para o general, leva para o oficial e leva para os seus 3 irmãos, os mais velhos, que estão no campo de batalha. Interessante é que ele disse: e me traga notícia. Resumo: quem enviou Davi foi Jessé, foi o pai, foi o seu ancestral. O texto vai dizer que ele pega a sua bolsinha, coloca o queijinho, coloca os seus pãezinhos torrados e vai em direção ao campo de batalha, ao campo de guerra. E quem está lá? Golias, aquele que Deus preservou. Davi não tinha nem noção, Davi nem imaginava o que Deus estava preparando naquele cenário para ele. Dá um toque no teu irmão e diga para ele: já já você vai conhecer o seu Golias que Deus preservou. Mas diga para ele: não é para te matar, mas é para te promover, é para te exaltar. O texto vai dizer que quando Davi chega no campo de batalha, nesse interim, Davi leva os pães torrados para o general, leva os queijos para os seus irmãos, e os seus irmãos começam a indagá-lo, começam a questioná-lo e começam a perguntá-lo: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Conheço a sua presunção, Davi, você só veio ver a guerra. Mas Davi explica: não, meus irmãos, eu só vim porque Deus, na verdade o meu pai, me enviou para buscar notícia e dizer se vocês estão bem ou não. Mas os irmãos disseram: volte para casa, porque você veio somente para assistir a guerra. Mas escute, deixe-me fazer uma aplicação para você. Quem enviou Davi lá no campo de guerra, ou no campo de batalha, foi quem? Quem lembra? Foi o pai. E os irmãos não aceitaram, porque os irmãos eram os mais velhos e o mais novo é que foi. Mas interessante é, pastor, é que ele foi enviado pelo pai. Ele não foi enviado pelo pastor, ele não foi enviado pelo padrinho espiritual, ele não foi enviado por aquele que deu a agenda vasta, ligou e fez uma porta se abrir. Não, quem enviou foi o pai. Deixa-me fazer uma aplicação para você dar glória a Deus. Quando você chegar no campo de batalha, quando você chegar nos altos lugares, quando você chegar nos melhores públicos, quando você chegar nos melhores congressos, quando o seu nome estiver estampado por Alxim, nome nosso inteiro, alguém vai te perguntar: quem vai ser esse alguém? Os mais velhos, aquele que já está no exército há bastante tempo alistado, aquele que é grande, aquele que é famoso, e ele vai te perguntar: quem te enviou? Aleluia, você só tem queijo, só tem pão. Aleluia, você vai dizer como Davi: eu posso ser empregador de pão e queijo,
sua mão direita. Coloque no ombro do seu irmão. Dá uma balançadinha nele. Para vencer Golias, diga, para vencer Golias, tem que ser enviado por Deus. Aleluia. Oh, glória. O simples entregador de queijo, o simples entregador de pão, mas foi enviado pelo Pai. Talvez você, irmão, ninguém vê a sua semeadura, vê você nas madrugadas, igual louco no monte, pega chuva, pega sol, anda com a magrelinha de 2 rodas, vem lá no centro de Batuta pra cá, anda na pedra participar desse culto. Ninguém conhece a sua história, conhece a sua vida, mas quando chega a hora e não te perguntar quem é o pastor que te colocou, quanto tu deu, quem te enviou, você somente vai dizer como Davi: foi meu pai, foi Jessé, foi Deus que me enviou. Facebook e lá no nosso site, sabe que eu estou sempre em São Paulo pregando. Todo mês eu estou em São Paulo. Deus abriu uma porta muito grande. E eu estava pregando em São Paulo, preguei numa igreja simples, humilde. E o pregador que estava lá falou: rapaz, você tem que pregar no dia de denominacional. O pastor me anunciou aqui. Eu falei: rapaz, eu vou te colocar lá. Só que tem gente que faz tanta promessa, né, pastor? Que entra aqui, irmão, não que eu não creia, mas hoje em dia o ímpio é mais fiel às suas palavras do que os crentes. Então eu falei: amém, irmão, se for de Deus vai ser. Verdade. E ele não me conhecia nem um mês, mas ele veio pregar e falou: vou te colocar. Eu falei: amém. Passou um mês depois, ele me ligou, falou: Júlio, olha aí no cartaz, a minha foto estava lá. Interessante é que não tem nenhum padrinho espiritual no meio. Mas sabe quem me enviou lá? Foi o pai Jessé. Pega na mão do teu irmão de apelido. Fica tranquilo, rapaz. Quando a sua hora chegar, tu não precisa de ponte, tu não precisa de padrinho espiritual. Se Deus abrir a porta, ninguém pode fechar. Se Deus abriu a porta, ninguém pode fechar. Aí para completar, eu não sei se vocês vão ver divulgando no Facebook. No mesmo dia de hoje eu vou pregar, eles fizeram uma vigília, Paulo, Marcelo, Oswaldo, só cada